Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu venho com o capítulo 4, a revisão do capítulo 4. Então, entendendo o sistema financeiro. Imagine que sua irmã mais velha está se preparando para estudar durante um período em outro país. Para realizar essa viagem, ela tem estudado bastante o idioma estrangeiro, correto? Procurando outros programas de ensino mais adequados aos seus interesses, pesquisado sobre acomodações no país e destino e sobre os documentos necessários para realizar esse projeto. Já seu pai está atento ao quê? Aos investimentos financeiros, ou seja, as tarifas do curso, passagens, custo de vida no local, e dentre outras coisas, né? Quando nós viajamos para um país cuja moeda é diferente, né, da nossa, nós precisamos converter nosso dinheiro, mesmo porque o real, né, vale pouco na frente do euro, do dólar, né? Então, mas não se trata apenas de uma diferença, tá? No desenho ou no padrão das células e moedas, não. Também há uma diferença do valor. Por exemplo, terá de juntar mais de R$ 4 para comprar $1, correto? Então, por isso aí já sai mais caro a passagem. Mas essa diferença não é constante, ela pode mudar a cada dia. Tem vez que está um valor, tem vez que está outro, vai depender muito da inflação. A essa operação de troca entre moedas correntes em locais distintos, ou seja, de países diferentes, locais diferentes, dá-se o nome de câmbio. Isso acontece porque cada país possui um sistema financeiro diferente, não é isso? Aí a gente já sabe também que aqui no Brasil circula o real. Mas o que significa dizer que temos uma moeda corrente? Para entender isso, nós vamos entender como funciona o sistema financeiro, ok? Então, para início de conversa, nós temos o quê? Quantos anos você tem? Deve ter o quê? No sétimo ano, 12 anos, no máximo, 12, 13 anos no máximo, alguns. Aposto que com sua pouca idade não permitiu conhecer outras moedas brasileiras além do real, não é isso? Então, a atual moeda brasileira, o real, foi instituído no dia 1º de julho de 94. Então, vocês que já são de 2010 para cá, 2010 não, 2005, né, 2008, mais ou menos, para cá, muito antes as moedas da troca circulavam em nosso país. Veja todos aí no Banco Central, que é na página 30, nós temos as moedas que circulavam na época, antes de vocês nascerem, ok? Então, assim, de 1942 a 1967, olha aí, foi o Cruzeiro, né? E 1967 a 1970 foi o Cruzeiro Novo, tá? Aí, de 1970 a 86 foi Cruzeiro, de novo, voltou, mas com outra cara, tá? E em 1986 a 1989 foi o Cruzado, tá? 1989 a 1990 foi o Cruzado Novo. Então, 1990 a 93 foi o Cruzeiro, olha ele aí de novo, mas com outra cara. De 90 a 94, o Cruzeiro Real, tá? E de 94 até hoje, nós temos o real. Então, se vocês olharem, nós tivemos já vários tipos de moeda, de cédulas aqui no Brasil. Então, a primeira vez que a moeda Cruzeiro surgiu em 1942, ela era fabricada pela Casa da Moeda do Brasil. A partir de 64, o primeiro Cruzeiro e as demais moedas brasileiras passaram a ser produzidas pelo Banco Central. Então, a Casa da Moeda fazia todos esses trâmites, fazia. Aí depois tiraram da Casa da Moeda e colocaram tudo para o Banco Central do Brasil. Então, assim, as curiosidades. O Banco Central, que é o BC, ele pode emitir quantidade de dinheiro que ele quiser? Não. Não pode. Por quê? Porque sai do controle, né? Porque a gente já não tem tanto controle do dinheiro que entra aqui no Brasil e sai. E se eles for emitir
quantos eles quiserem, não dá. Mesmo porque eles emitem o quê? Para troca de notas rasgadas, notas que somem, notas velhas que eles jogam fora mesmo, fazem reciclagem do papel, né? Essas coisas todas. Então, assim, todos os anos faz contas para saber quanto dinheiro deve ser emitido no ano seguinte. Os valores correspondem às riquezas do país e o seu crescimento econômico. É ele quem viabiliza a circulação monetária e faz o levantamento para substituir as moedas velhas, como eu já tinha dito antes. E quem fabrica o dinheiro? Como eu já tinha dito, né, o dinheiro usado no país é fabricado pela Casa da Moeda do Brasil, que funciona como uma gráfica, o CMB. Também produz selos, diplomas, passaportes, tudo de forma segura e moderna. Por isso, ele é considerado uma das melhores do mundo, tá? Então, a Casa da Moeda, a partir de 1964, o primeiro cruzeiro e as demais moedas brasileiras passaram a ser produzidas pelo Banco Central do Brasil, tá? Que Casa da Moeda passou a ser Banco Central do Brasil. A trajetória da Casa da Moeda do Brasil. Então, assim, de 1694 a 1984, ela foi transferida para vários lugares, para vários estados do nosso país, como a gente já viu aí na página 31. Se vocês, quem quiser ler aí, saber, tiver curiosidade para saber quais são, quantas vezes foi instalado no Rio de Janeiro, no Salvador, Bahia, né? Só vocês olharem aqui na página 31, que hoje, tá, de 1984, ela foi transferida do Distrito Santa Cruz no Rio de Janeiro. Então, ela agora está aqui no Rio de Janeiro, ok? Então, por isso, eles pararam de ficar transferindo, porque ela não tinha parada, sempre estava mudando de lugar, não é isso? O volume de bens e serviços que se podem comprar com determinada quantia é chamado poder de compra. Nem todo mundo tem esse poder, né? Poder de compra, mas a gente tem que pensar assim: eu tenho poder de compra de acordo com minha situação financeira, tá? Então, assim, tem gente que pode comprar muita coisa, tem gente que não, é o básico, tem gente que não tem nada. Então, a gente tem que ponderar as coisas, né? Isso a inflação. Quando a gente fala de inflação, a inflação nada mais é que o aumento generalizado e constante dos preços de bens e serviços em determinado período, não é isso? Uma das consequências da inflação é a redução do poder de compra das pessoas. Por quê? Tudo fica-se mais alto, valor alto, então a gente fica com menos acesso a comprar as coisas, tá? Por isso que é importante o país segurar a inflação. Quando consegue, é muito bom para nós, porque o preço fica mais baixo. Quando a inflação, o preço eleva, não é isso? Então, muitas das vezes é necessário a pessoal pedir um empréstimo para poder firmar um compromisso do que será restituído em prazo predefinido. E essa operação em que utilizamos uma quantia que não nos pertence, mas foi emprestada, chama-se de crédito. Então, assim, eu tenho um crédito pessoal na minha conta. Se eu pego, eu vou pagar... Um exemplo, se eu pego 10 mil, eu vou pagar 25, quase 30 mil para o banco. Então, é vantagem a gente pegar empréstimo? Não. O que a gente puder fazer para não pegar empréstimo é a melhor coisa que nós temos, principalmente com banco, essas pessoas que emprestam dinheiro. Foge. Então, aprenda isso já desde cedo. Se não for em caso de extrema necessidade, ou seja, se não tiver alguém morrendo por causa disso, não pegue empréstimo, porque o empréstimo ele atrasa a vida do ser humano, tá? E a pessoa que empresta, né, a instituição que empresta esse dinheiro, que forneceu essa quantia, chama-se credor.
Então, nós temos o crédito, mas nós temos que ter um credor para nos emprestar, ou seja, um banco ou alguém. Então, por isso, eu digo, não façam empréstimo. Muitas vezes pagamos ao nosso credor uma remuneração pelo uso do dinheiro, sob a forma de um percentual sobre o valor cedido. Essa remuneração chama-se juros. Então, os juros são muito altos nos empréstimos, dos bancos principalmente, porque assim, eu tenho acesso só a empréstimos de banco, eu não tenho acesso a empréstimos de agiota, que todo mundo fala, de pessoas que emprestam dinheiro. Eu não tenho, eu vou ser sincera. Mas no banco, quando eu já simulei, né, até para poder falar sobre juros com você, sobre credor, sobre essa parte de inflação, eu até fiz uma simulação de um empréstimo no banco. Então, assim, quando eu fiz a simulação, eu até me assustei. Por quê? Eu simulei 13 mil, uma suposição, tá? Eu simulei mesmo 13 mil. E, para mim, foi dado assim, botei 30 prestações, para pagar em 30 prestações. Quantos daria 30 prestações pegando 13 mil? Você sabe quanto deu? Deu 30 vezes de R$1.000 e pouco. Olha só, de 13 mil eu vou pagar mais de 30 mil. É vantagem pegar um empréstimo? É o que eu estou falando, a não ser se for de uma extrema necessidade. Não para poder ter um poder aquisitivo, uma compra, fazer uma compra, um empréstimo para fazer uma compra assim, de um carro, de uma moto. Eu não pegaria. Eu prefiro fazer dar uma outra solução do que pegar um empréstimo num banco para poder comprar algo assim, ok? Então, mas cada um sabe da necessidade de cada um. Então, a gente deixa isso em aberto, não é isso? Eu estou falando a minha opinião. Então, um dispositivo muito utilizado para adiar o pagamento por um bem ou serviço é o cartão de crédito. Então, a pessoa que tem o cartão de crédito também ajuda. Por exemplo, eu quero comprar algo que dá um valor X. Vamos lá, R$3.000. Eu quero comprar algo que é R$3.000. Eu vou e divido em 10 parcelas. No cartão de crédito, muitas vezes a loja dá 10 vezes sem juros. Então, vai ficar 10 vezes de R$300. Então, você está pagando pelo que você pegou, entende? Tá vendo a diferença? Agora, comprei, usei meu cartão de crédito. Tá, beleza, usei meu cartão de crédito. Só que eu não consegui pagar o meu cartão de crédito esse mês. Ou só paguei o pagamento mínimo, porque tem o pagamento normal e tem o pagamento mínimo, para poder seu cartão não ser bloqueado. Aí o que vai acontecer? Você vai pagar juro alto, tá? Então, assim, toda vez o cartão ajuda pra caramba, mas para quando você tá numa situação assim, não, mês que vem eu vou conseguir, essas 10 prestações eu vou conseguir pagar direitinho. Então, eu vou conseguir pagar ele sem juros. Agora, se eu atrasar 1 ou 2 meses, eu já vou pagar e já vão embutir juros aí nesses R$300, ok? Então, vamos lá. Se na data definida não efetuarmos esse pagamento, podem incorrer juros sobre o valor devido, que é os juros de mora. Além disso, quando pagamos apenas uma parte do valor devido, também podem incorrer juros sobre o valor restante, ou seja, o saldo devedor. Por isso, antes de realizarmos qualquer operação de crédito, precisamos entender como funciona esse sistema. O uso descuidado dessas ferramentas pode nos prejudicar financeiramente. Então, é como eu já tinha dito, né? Prejudica e muito, porque os juros são muito altos, tá?
O extenso território brasileiro possibilita variações climáticas, colaborando para o plantio de diferentes culturas. O que contribui para isso é o fato de que o país é cortado por dois paralelos, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, projetando distintos cenários climáticos e, consequentemente, botânicos. As condições climáticas, a inexistência de vulcões ativos, a ausência de atividades tectônicas significativas e o reduzido número de catástrofes naturais posicionam o Brasil como um dos mais promissores espaços de investimento do mundo. Porque tudo que se dá no Brasil planta, tudo que se constrói, dificilmente, só se Deus quiser, claro, mas dificilmente vai cair. A não ser se o engenheiro fizer de qualquer jeito a indústria ou o prédio que estiver fazendo. Mas aqui no Brasil nós não temos terremotos consideravelmente altos, com elevações altas, né? Então, por isso que ajuda. E o que tem, a gente nem sente. Tá? Então, por isso que ajuda bastante o clima, onde o Brasil é situado, né? Que ele é em cima de uma placa tectônica. Então, quando a placa tectônica se move, tudo move junto. Então, por isso, nós não temos essas vibrações, né? Então, em geografia, estudamos o produto interno bruto, né? Mais conhecido como PIB, tá? Esse indicador econômico nos auxilia na identificação de alguns aspectos da economia de uma nação. Ou seja, o PIB é a soma de tudo que se produz na localidade de um determinado período. Assim, quanto maior a produção de um país, maior será o seu PIB, tá? Então, quando não há crescimento do PIB, pode haver o chamado efeito cascata. O que é o efeito cascata? É uma redução do volume de produtos e serviços comercializados, o que provoca uma redução dos lucros das empresas e que, por sua vez, são forçados a reduzir seu quadro de colaboradores. Então, muita gente, às vezes, fica desempregado devido ao PIB, tá? Esse efeito cascata aí que as pessoas são obrigadas a demitir os funcionários, né? Então, assim, é muito importante a gente conhecer os países. O país que o PIB é maior, em bilhões, maiores do mundo, tá? De 2015, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Brasil, Canadá, Itália. Esses são os que estão em primeiro lugar, os 10 primeiros, sendo que o Brasil está em 8º, tá? Isso na página 34, se vocês verem aí, tá? Países com maior desigualdade do mundo, tá? Que o PIB é detido pelos 10% mais ricos em porcentagem. Então, nós temos o PIB dos maiores do mundo e nós temos também países com maior desigualdade do mundo. Ou seja, onde o pobre é muito pobre e o rico é muito rico, tá? É uma desigualdade extrema de você... em primeiro lugar, eu acho que todos já até sabem, né? Que é a África do Sul, segundo, Namíbia, terceiro, Zâmbia, Honduras, Chile, Colômbia, Brasil, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 7º lugar, onde há a maior desigualdade do mundo. Por mais que o PIB seja um dos maiores, mas a desigualdade social aqui no Brasil também é muito grande. Aí vem depois do Brasil, Guatemala, Lesoto, Panamá, Suazilândia e Paraguai. Então, assim, para vocês verem que o Brasil está lá em cima no PIB. Por quê? Porque a gente sabe que é um país grande, tá? De extensão territorial, só que também nós sabemos que ele também tem uma grande desigualdade social, né? Que onde o rico ganha mais do que... o rico cada vez fica mais rico e os pobres cada vez mais pobres, né? Como dizia a música das meninas.
Eu lembro direitinho da música. Então, assim, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Então, infelizmente, nós também estamos nessa porcentagem aí, nessa desigualdade. Então, o que caracteriza uma situação de inflação? É o aumento generalizado de preços, então, de bens e serviços em determinado período. Então, toda vez que aumenta-se os preços, a inflação já era também. E o crédito? O crédito é uma operação que utilizamos, né? Uma quantia que não nos pertence para uma tomada de um empréstimo, firmando com o credor, que é aquele que fornece, que é banco ou alguém, o compromisso de restituí-lo em um determinado prazo. Então, tenham cuidado ao pegar algum empréstimo. Então já cresçam, né? Vocês que são hoje adolescente, vocês têm que ter em mente isso. Pegar empréstimo só em caso de uma extrema urgência, tá? Porque a gente também não sabe da necessidade de cada um. Então, cada um tem a sua necessidade e cada um faz o que tem que fazer da sua vida, né? A gente dá o conselho, a gente fala, até para mim mesmo, se eu tiver que precisar em caso de extrema urgência, eu vou ter que recorrer, porque eu não tenho de onde tirar. Mas, enquanto eu não precisar, eu vou pegar para alguma coisa supérflua ou alguma coisa que eu queira, algum bem material para mim. Isso jamais. Então, por isso tem essa diferença, né? Então, tenham essas virtudes, tá? De vocês já aprenderem que o empréstimo, ele atrasa a vida da gente, tá bom? Então, assim, para nós termos um crescimento econômico, a gente tem que ter uma boa saúde financeira, é o que a gente tem estudado até hoje, não é isso? Então, a situação financeira da gente, a educação financeira é muito importante para que nós não cheguemos a esse caso de ir e pegar um empréstimo, ok? Então, um beijo para vocês, tá? Tá bem assim explicado, 20 minutos de gravação, porque esse capítulo é maior um pouco, ok? Mas assim, estudem, é muito importante para vocês, tá? Façam as avaliações direitinho para que vocês consigam aprender e ter uma boa evolução em casa. Não é porque vocês não estão vindo na escola que o rendimento de vocês não possa estar sendo alto, ok? Então, um beijo a todos, estudem, tira um tempinho para estudar, tá bom?